No momento em que falaram contra uma nação, encontram eles para arrancar, para levar e para destruir, se a tal nação contra a qual falaram se converter a sua maldade, também Deus arrependerei do mal que pensava fazer. Aleluia. Aqui nós nos encontramos uma palavra aonde o profeta Jeremias ele para profetizar a nação de Israel, aquele povo que ele conhece dele, que ficou cativo no exílio 450 anos, e Deus libertar esse povo. Mas nós observamos que sempre a nação de Israel tem altos lugares. E aqui Jeremias recebe uma palavra da parte dele. Glória a Deus. E Deus falou para Jeremias: Jeremias, desce a casa do rei, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias desce até a casa do rei. E quando ele desceu a casa do rei, ele começou a observar o rei. O Deus vai bater um vaso de barro. E aquele vaso, ao ele estava batendo, ele se quebrou. E como se quebrou aquele vaso? O Deus pegou aquele vaso novamente e tornou a bater o outro vaso. E assim Deus falou para Jeremias: Jeremias, assim é a casa de Israel. A casa de Israel é como um vaso. Ninguém pode escapar da minha mão. Nós observamos que quando nós passamos de algum lugar, nós observamos algum vaso, nós ficamos impressionados debaixo de todas as qualidades. Nós observamos que tem vasos, eles são pintados, bonitos, são fazendo desenhos, ficam bonitos. Mas para formar esse vaso, há um processo. Um dos profetas que fez, primeiramente tem que ir no rio buscar argila. E quando vem aquela argila, ele tem que passar por um processo. Aqui não sei se alguém já aprendeu olaria, que faz o jogo. Antigamente dizia que amarou para a olaria, hoje tem máquina. E ali traz aquela argila, lança ali na maroa, e ali começa a amassar aquele barro. Olha, mas quando eu observou que quando você vai amassar no barro, você chega no local e tira uma argila, você produz uma trabalho de argila de baixa qualidade. É interessante. Tem argila de todos os tipos. Quando você queima, eu trabalhei na olaria há 8 anos. E ali na tirada de barro, no local só. Mas como que eu tirava aquela fornada de tijolo? 70 de tijolo no forno. Ali tem 10 quantidades de tijolo. E o barro era um só, no local só. E na máquina, para fazer o barro, para poder amassar o barro, tem barro aqui de boa. Cuidado! Tem barro que você não pode colocar nenhuma. Tem barro que você precisa jogar até pode ser, para que venha pegar, para que você possa trabalhar com ele. E assim também é o povo da multidão. Um será jogado, e a outra será jogada. E muitas das vezes eu começo a observar o vaso, você faz o vaso, eu tenho uma quantidade. Qual é a quantidade do vaso? Levar para você colocar água, colocar a planta. Aleluia. Para isso que quer o vaso. E na casa de Deus nós somos diferentes. Cada um tem a sua tendência para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E como eu cantando falando de tijolo, que é feito com barro também, a bola daquele tijolo tem que amar. Você tem que pôr para secar. E tem algo importante, para secar esse tijolo, eles não podem tomar conta mais. Tem que pegar a dobra. Se ele tomar sol, o que vai acontecer com esse barro? Ou com o tijolo? Ele vai rasgar. E quando ele rasga, você não pode
entenda algo na sua vida. Você vai estar pensando, por que eu não tenho seu pai? Por que eu não tenho? Por que eu não tenho? Porque cada um tem a sua especialidade na mão de Deus. Ele acredita cada um de uma forma, cada um de uma maneira. Por isso nós devemos nos preocupar. Quando uma coisa está dando, olha, Deus, por isso não acontece nada, você tem um valor para o Senhor, percebe? E o vale é algo importante. A Bíblia nos relata, no Bíblia capítulo 6, versículo 13, e o fogo arderá somente sobre o altar. Mas a pessoa que não pode ficar de mais um pouco, porque você vai estragar. A pessoa que ele se diz tão tanto que ninguém para ele perto, só ele na rua. Mas quando passa do tempo, ele está cometendo as piores atrocidades da face da terra. Porque ficou muito pouco e nada aproveitou. Glória a Deus. Aleluia. Isso mostra que o apóstolo Paulo disse que o crente tem que ser perseverado, ele tem que ter mansidão, ele tem que ter compreensão, ele tem que ser temperado para que ele não venha se estragar. E como ele se estraga muitas outras pessoas também. Por isso é que Deus não Jeremias, a nação de Israel como esse passo para não morrer. Eu faço dele se eu quiser. E ninguém pode reclamar. Que quando ele pega, ninguém pode escapar da mão de Deus. O que Deus quer realizar na sua vida, ele há de realizar. Ele há de realizar. Ele vai realizar. E também quando você correr do lado do amor, do teu Senhor, ele te pega e ativa a ordem. Glória a Deus. Aleluia. Eu observando que ele precisa falar o Deus de mundo. O braço de Deus ele quis correr. Ele falou, não, eu vou correr. Deus ofereceu, vamos para ali. Não, isso eu não vou não. Eu vou para trás. E quando ele já saiu para trás, quando ele nasceu lá no porão, em alto lugar, tem uma grande tempestade. E aquela tempestade, o povo vai ficar preocupado até agora. Alguma coisa está acontecendo. E ali Jonas estava dormindo no porão. Mas Deus restaurou a situação para que Jonas fosse feliz, porque era o profeta de Deus. Mas quando eu falei de outro profeta, tinha. Mas era para Jonas realizar aquela obra. Nós observamos também quantos discípulos tinha quando a nossa filha. Os discípulos eram todos. Mas os outros tinham outros que eram muito. Alguém lembra que era famoso? Que mais famoso tinha? Pedro era o discípulo mais famoso que tinha. Quando Jesus falava, Pedro falava, ou quando você Jesus, Pedro pegou na espada e cortou a orelha do verso, e Jesus ali na própria orelha e falou, Pedro, quando ele na forma que ele vai espada para Pedro do lado. Vai com a espada, Pedro. E Pedro comendo Jesus com a espada do lado. E quando os cristãos têm uma vez carregando uma espada do lado, ele quer ver com a sua própria mão as pessoas do dia a dia. Mas você tem que ter espada na mão do Senhor, quase que honra para a presença do Senhor celeste. Glória a Deus. E Pedro, no meio dos próprios discípulos, Pedro, no dia de Pentecostes, aquele discípulo colocou o ministério na palavra, disse, vai o Deus de alma, que a igreja, a verdade, o Espírito Santo, como Deus, o Salvador.